Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos momentos de dificuldade, deixe o Senhor te consolar através da palavra. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que será que gera a dificuldade em nossa vida? Ou o que será a dificuldade? Todas as vezes que nós ficamos pensando em algo que nós não conseguimos aceitar, algo que nós não conseguimos entender, e isso de alguma forma for negativo, o nosso corpo ele vai reagir de forma ruim. Então vem aquele sentimento de tristeza, de decepção, de desilusão, de amargura, e o tempo todo essas coisas elas ficam rodando na nossa cabeça. Para você ter ideia, tem pessoas que sofrem por coisas que aconteceram na infância, traumas do passado. Como isso é possível? Como que eu consigo esquecer tantas coisas na minha vida, porém parece que as coisas ruins eu não consigo deixar de esquecer. Aquilo fica sempre vivo na minha memória, não importa quanto tempo passe. Mais estranho ainda é que as coisas boas, as coisas que nós deveríamos ser gratos, parece que elas são irrelevantes. Então tudo aquilo que acontece de bom na minha vida parece que não tem importância, porém os piores momentos ou os momentos de dificuldade, de contrariedade, esses sim, esses eu sou lembrado o tempo inteiro. Seja quando eu acordo à noite, aquele pensamento recorrente vem na minha cabeça, e quando eu lembro de tudo aquilo que passou e de todos os anos, e aquilo de alguma forma, por eu já ter pensado tantas e tantas e tantas vezes, ele já cria fatos que nem existem. Eu já criei uma história que muitas vezes ela já não tem mais nada a ver com a realidade. Quando eu não tenho sabedoria para entender o meu passado e a razão de todas as coisas, as minhas lembranças elas se tornam praticamente inválidas, porque essa história eu já contei tantas vezes e já tive que convencer diversas pessoas que ela se tornou algo abstrato. Porque quando nós contamos algo, nem sempre nós somos sinceros, nem sempre nós dizemos a verdade. A verdade que contamos é aquela que convém, é aquela que o outro pode ouvir sem nos julgar e nos dar a razão. Porque na verdade o importante não é a história, o importante é quem tem a razão. E assim nós vamos cultivando esse tipo de coisa dentro de nós. Agora, por que será que isso existe? Por que as coisas ruins eu não esqueço e as coisas boas eu nunca lembro? Você sabe por quê? Porque vamos imaginar que tivesse alguém perto de você que pudesse induzir os teus pensamentos e os teus sentimentos. E esses espíritos que ficam perto de nós são dois espíritos que têm objetivos diferentes. Um quer construir a tua vida, o outro quer destruir a sua vida. Você acha que essas memórias tristes, elas contribuem para que a sua vida seja construída ou destruída? Essas memórias, elas produzem bons ou os maus sentimentos? Então aí nós já começamos a entender qual espírito está perto de nós, e nós sempre temos que nos perguntar: quem teria interesse nessas lembranças? Quem teria interesse? Qual o resultado disso para a minha vida? É algo bom ou algo ruim? Tudo que Deus faz é bom. Isso é inegável, isso é incontestável. Então, já que nós entendemos que a dificuldade que nós passamos muitas vezes não está relacionada a algo presente, mas a algo que nós carregamos do passado, palavras que muitas vezes são gatilhos, coisas que nós imaginamos, insinuamos, julgamos. Então, esse espírito que está perto de nós
que o tempo todo nos insiste em lembrar apenas as coisas ruins, você sabe por que ele faz te lembrar apenas isso? Porque isso é o que mais te machuca. E aí vem Jesus, com a sua palavra, com o seu ensinamento, com o seu amor. E ele diz assim, olha o que Jesus nos ensina. Está lá em João 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nós temos o costume de associar o termo morte apenas ao fim da nossa vida. Mas existem outras mortes. A morte espiritual. É preciso que nós nascemos de novo. Jesus disse isso ao mestre da lei e ele ficou falando, mas como que eu posso nascer de novo, sendo que eu sou tão velho? Como que eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, você precisa nascer espiritualmente. Então aqui nós entendemos que Jesus ele não está falando do nosso corpo, mas Jesus está falando do nosso espírito. Porque enquanto o nosso espírito está morto, nós só ouvimos essas vozes do passado. Nós só ouvimos essas pessoas, entre aspas, esses espíritos que tentam nos condenar, nos colocar a culpa. E assim nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós aprendemos com Ele a nos manifestar, a falar. Ah, é? Você acha que esse sentimento de xingar, de chorar, de gritar, de berrar, de odiar, de não falar mais, de invejar e todas essas coisas, você aprendeu com quem? Você acha que foi o seu pai, a sua mãe que colocou você em algum lugar e falou, vem cá que eu vou te ensinar a xingar os outros? Ou você foi numa escola e a professora falou, hoje nós vamos falar sobre o ódio, hoje nós vamos falar sobre a falta de perdão. Nenhuma dessas coisas nós aprendemos com ninguém, isso é espiritual. Isso é o nosso espírito que está perturbado e morto, porque Jesus ele não vive em nós. Ele não nos perdoou, Ele não nos ressuscitou junto com Ele. Não é Ele que fala ao nosso lado. Se a gente olhar a vida do Chico Xavier, que foi um espírita, a gente vê que diversos livros ele psicografou. Então é como se ele ouvisse uma voz e pudesse transcrever aquela voz. E a gente sabe que isso de alguma forma tende a ser a verdade, primeiro, porque ele não era uma pessoa estudada, não era uma pessoa letrada, era uma pessoa simples. Então você vê que ele fazia algo que não estava dentro das capacidades dele. Não vou entrar no mérito se o espírito era bem ou era mal, mas podemos entender que um espírito pode falar com os nossos sentimentos. Tem pessoas que têm esse dom mais aflorado. Ah, é um médium. Eu não estou de novo entrando no mérito de que espírito que está falando, porque para mim tudo que não é o Espírito Santo é o diabo. Pronto. É assim que Jesus me ensinou através da palavra. Mas o ponto em questão é que os espíritos, eles falam conosco o tempo todo. Eles induzem os nossos pensamentos, eles induzem os nossos sentimentos. E só existe uma arma contra isso: a oração e a palavra de Deus. E olha o que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Porque a palavra de Deus sem a fé, ela é apenas uma palavra, não existe revelação divina. Mas quando eu leio a palavra de Deus e conheço a palavra de Deus, eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou aprendendo que dentro de mim existe algo muito maior que mora, um Espírito que é o amor. E quando o amor, ele entra na minha vida, quando eu sinto os sentimentos de Jesus, quando eu aprendo com Jesus tudo isso, o que o mal nos ensinou? O ódio. O que Jesus nos ensina? O amor. O que o mal nos ensina? A mentir. O que Jesus nos ensina? A dizer a verdade. O que o mal nos ensina? A ter inveja. O que Jesus nos ensina? A saber o valor das coisas que têm valor. Nos ensina que, através da gratidão, nós temos um coração nobre, que através das nossas atitudes dizem muito mais do que as nossas posses. Então Jesus, ele dá um ensinamento muito maior. Só que nem sempre nós conseguimos parar para pensar ou compreender
porque essas coisas elas não podem ser discernidas na carne. Jesus ele deixa muito bem claro que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Talvez você que já escute esse áudio há mais tempo, isso faça todo sentido, porque você já tem alimentado o teu espírito, você já tem buscado a palavra de Deus, tem tentado ler a Bíblia, ainda que talvez não tenha começado 100%, mas todos os dias você recebe pelo menos 2, 3 versículos. Antes você não recebia nada. E esses pensamentos, eles modificaram ao longo desses dias. Porque antes você só via o desespero, a dificuldade. Agora você vê o cuidado de Deus, você vê o consolo de Deus, você vê que através da palavra de Deus a tua vida ela tem esperança. Por isso aquilo já não está mais morto. Por isso o pecado ele já não te condena mais, porque Jesus ele te limpou, ele te perdoou. Se a gente continua lendo a Bíblia, lá em Tiago 1, versículo 22, Deus ele deixa uma coisa muito bem clara, que não basta a gente conhecer a palavra, mas nós precisamos vivê-la. A palavra ela diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Então a palavra de Deus, para que ela consiga continuar se manifestando em nós, vamos dar um entendimento maior? Nós falamos sobre os espíritos que insistem em lembrar coisas da nossa vida que são traumatizantes e eles ficam vomitando isso no nosso ouvido dia após dia, dia após dia. Às vezes a pessoa já nem está mais viva e você continua ali. A pessoa nem está mais na tua vida e você continua ali, ouvindo esse espírito e lá dizendo amém, e se questionando, e se achando, e se diminuindo. Tá. Só que agora você começou a ver que existe uma batalha espiritual, que você definiu o teu lado, que você creu que Jesus, ele pode te salvar e que ele vai causar na tua vida uma transformação que nunca antes foi vista. Jesus realmente ele vai reviver esse espírito que já está morto. Ele vai tirar de você todo esse sentimento de tristeza, de morte, de decepção. Ele vai te ensinar a perdoar, tá? Só que da mesma forma que o outro espírito ele ficava falando as coisas para você e muitas vezes você fazia as coisas, bloqueia, xinga, não, vai lá e humilha, não deixa fazer isso, não, bate, bebe, fuma, aí, só mandando ordem. É engraçado que quando você tem um vício, o cigarro, ele é inerte, mas você não consegue parar de fumar, é maior que eu não consigo parar de comer doce, cara, são coisas inertes. Então você percebe que tem alguma coisa que domina a tua vida. Você sabe um dos sintomas que eu particularmente, quando eu percebo na minha vida, é os momentos que eu mais intensifico a oração. É quando eu vou fazer alguma coisa, eu derrubo, ou caio, ou eu tô distraído, ou eu faço, porque é assim que o mal ele começa na nossa vida. Não é desastrado, você não é desastrado. Você tem a capacidade para fazer as coisas. O problema é que você está o tempo inteiro não vivendo a realidade do agora, mas vivendo algo dentro da tua cabeça que não é o hoje. Nós não podemos viver o outro tempo. E é assim que nós não percebemos o tempo passar. Porque nós estamos o tempo todo pensando em coisas que nem existem ainda. Em coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Em coisas que aconteceram e não podem ser modificadas. Então todas as vezes que eu vou fazer algo e eu acabo por equívoco derrubando, batendo, ou nossa, quebrou, derrubou, é oração, é palavra, é conversar com Jesus, porque eu quero que Ele é o Espírito que me conduz, Ele é o Espírito que me dá o autocontrole. Então é só um indicativo que eu trago para minha vida, que nessa caminhada espiritual é uma coisa que para mim começa a silenciar. Por quê? Porque com o tempo isso vai só aumentando, a hora que você vê, você já foi de novo. O mal, uma coisa que ele não tem é pressa de nos dominar. Enquanto a gente quer tudo na hora, o mal não. O mal ele sabe que nós estamos jogando fora uma eternidade. Então, se ele for no último dia que ele puder te derrubar, ele espera até lá. Ele espera. Então a gente olha que esse espírito que conversa conosco, quando ele diz coisas boas, eu preciso praticar aquilo que ele diz para que eu reafirme que aquilo que ele fala eu acredito e que eu confio.
Porque o mal, ele governou a nossa vida por tanto tempo e nós nem questionamos. Nós achamos tão normal xingar uma pessoa, bater uma pessoa, agredir uma pessoa, achar que uma pessoa é sua, cara, a gente normalizou tanto o errado que quando Deus às vezes pede algo certo, nós não conseguimos fazer. Pede para amar alguém, pede para perdoar, nós não conseguimos. Então nós temos que praticar essas palavras, porque se eu só conhecer a palavra de Jesus, mas continuar ouvindo mal, continuar culpando pessoas do passado, continuar não perdoando, continuar vivendo tudo da mesma forma, mentindo, enganando... Sabe qual é a diferença da nossa vida? Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos convertemos, é que o nosso comportamento muda. Então se tem algo que na tua vida, a vida inteira você fez, você não se converteu. Porque se for algo nesse sentido que te machuca, que te magoa, Jesus ele vai curar, ele vai... Qual é o sentido de Jesus ter deixado isso dentro de você? Qual é o sentido de Deus não ter dado sabedoria para você entender e compreender que pessoas sem Deus fazem maldade? Então não é relação de sangue, é pai, é mãe, é tio, é fulano, é ciclano, é irmão, né? Cara, nenhuma dessas pessoas, se elas tiverem Deus, elas vão fazer coisas boas. Porque se o bem pudesse existir sem Deus, não teria Deus. Qual é a necessidade de Deus fazer algo que já existe? Deus ele vem para fazer algo novo. E a palavra diz, eu farei algo novo. Algo novo, nova criatura, é novo. Não é nada velho, é novo. E nós temos que crer. Você crê nessas palavras? Ou você continua se enganando? Achando que é o evangelho do jeito que você quer, no tempo que você quer? Eu testemunho sério mesmo, porque isso não é uma coisa que nós vamos conseguir de repente sentar no banco de uma igreja e você ouvir uma pregação sobre isso. Primeiro que a igreja, ou até os vídeos da internet, eles estão pautados dentro de uma agenda. Se você pegar o meu Facebook e eu escrever a palavra Jesus, ao invés dele entregar para, X pessoas, ele vai entregar para metade menos um. Então tem palavras que eu não posso dizer, porque se eu colocar aquela palavra, ninguém vai ver nada. Então as pessoas elas não pregam o que elas têm que pregar, elas pregam muitas vezes aquilo que é do interesse. Você acha que alguma igreja vai lá pregar sobre não dar o dízimo? Independente se na Bíblia, se você ler a Bíblia inteira e entender o contexto inteiro, que dízimo é alimento, não dinheiro, era a 10ª parte do alimento para a tribo de Levi. Será que você vai ver uma pastora pregando que pastoras não existem? Que na Bíblia Deus não deu autoridade para a mulher pregar dentro de uma igreja? Será que você vai ver numa igreja católica alguém falando que as imagens são erradas? Que Deus não suporta a idolatria? Que não existe outro intercessor a não ser Jesus Cristo? Será que você vai ouvir isso dentro de uma igreja? Será que você vai numa igreja adventista e vai ver que Jesus, quando trocou o sacerdócio, mudou também a lei do 7º dia, do dízimo e de todas as coisas? Será que você vai lá ouvir? Então, cada doutrina prega aquilo que satisfaz ao seu ego. Não é aquilo que está na palavra. E aí sobra para pessoas, né? Como João Batista, que era a voz que clamava no deserto, era a voz que Isaías disse que viria para abrir o caminho do Senhor, queria dar um discernimento, que foi perseguido até matarem ele, até morrer. Por quê? Porque não gostavam das coisas que ele falava. Porque falar a verdade num mundo que é tomado pelo diabo é você colocar uma mira nas tuas costas. Porque é isso que o mundo faz. Ele tenta calar, ele tenta silenciar. Se Deus na Bíblia ele diz que homem com homem não é, Deus fez o homem e fez a mulher. Mas não pode falar isso. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. É como se eu assistisse o filme do Batman e falasse, não pode ter Batman. Tira o Batman daí. Não, mas tem o Batman no filme. O filme é do Batman. Não, mas não pode. Não pode porque hoje, coitado. Cara, a tua opção sexual é sua. Você pega o que você quiser, e faz o que você quiser. O que você quiser. Só que o que nós estamos falando aqui? De um mundo espiritual. E o mundo espiritual não é um mundo carnal. E nesse mundo espiritual, ele tem consequências na nossa vida carnal, nos nossos sentimentos. É só isso que eu tô falando. Não tô aqui para tirar o teu direito, a tua liberdade de fazer o que você quiser. O que você quiser. Eu tô aqui dizendo, olha, existem consequências espirituais para os teus atos carnais.
E Jesus, se nós obedecermos a palavra dele como ele nos ensina, se nós colocamos ele em primeiro lugar, se nós fazemos as coisas do jeito dele, os nossos sentimentos se tornam bons. A nossa mente, ela fica em paz, ela fica tranquila, nós temos o controle da nossa vida. Não tem mais tristeza, não tem mais solidão. É disso que eu tô falando. Então, se eu cito um exemplo e isso te magoa ao tal ponto de você achar que eu não mereço ser ouvido, saiba que fizeram a mesma coisa com Jesus. Sabe onde colocaram ele? Numa cruz. Por quê? Porque ele tirava a autoridade da igreja, os mestres das leis e os fariseus. E eles eram a igreja da época. Nota como a igreja, desde o começo, ela não suporta a verdade. Ela não suporta, porque você tirar a autoridade dos homens e colocar em Deus, nossa senhora. Precisamos humanizar Deus. Cara, eu sim, tem coisas que hoje eu vejo, me dá um nojo, mas dá nojo. Principalmente de quando eu era criança e assistia televisão e assistia coisa, e ver pessoas defendendo totalmente o errado e distorcido, e pessoas por falta de conhecimento, achando que aquilo é o certo e que aquilo é bom, sendo que elas deitam nas suas camas e querem morrer, sendo que o alívio delas é a bebida, é a droga, é o cigarro, e seja lá o que for, e não percebem que enquanto elas continuam alimentando isso na vida delas, como que pode dar certo? Toda vez que você encontra o que Deus ensina, os teus sentimentos serão ruins. Não é à toa que você olha cada pessoa e vê cada vez mais deformada. Você vê pessoas que você não reconhece como pessoas. E aí nós precisamos desumanizar os outros. Aquele que tenta fazer o certo, você desumaniza. Não presta, esse não presta, esse não é bom não. Bom é o outro. Não tem problema roubar, não tem problema fazer as coisas, porque Deus mandou visitar os presos, né? Será que eram os presos que realmente eram presos porque estavam pregando o evangelho de Deus? Ou eram pessoas que estavam presas como os dois ladrões na cruz? Porque um foi condenado e o outro foi absolvido, mas um aceitou Jesus. E não existe a gente aceitar Jesus sem negar a velha vida, porque não tem jeito de você ter uma velha vida e uma nova vida. E é o que eu tô falando desde o começo, a dificuldade que nós vivemos enquanto nós não abrimos mão do passado e de tudo, e não buscamos a palavra, e não vivemos a palavra, e não paramos de nos enganar. Cara, você pode simplesmente nunca mais me ouvir, mas a verdade continua sendo a mesma. Quem tá se enganando? Quem tá fugindo? Se você quiser que a sua vida mude, você vai ter que seguir o que Deus fala. Se não seguir, vai continuar a mesma vida. E o que está sendo jogado fora não é o hoje, é a tua eternidade. Quer viver uma vida inteira sofrendo? Eu vivi 27 anos sofrendo. 27, ateu. Escuridão total, blackout. Os piores anos da minha vida. Hoje eu vivo os melhores. Podia estar até hoje. Como estaria a minha vida hoje se eu tivesse seguido na escuridão? Será que eu estaria vivo? Será que eu já teria tirado a minha própria vida para machucar alguém que me ama? Porque é isso que a pessoa que se mata faz. Ela vai lá e fala, você não vai me ouvir, você não vai fazer o que eu quero, então tá bom, vou deixar com você uma culpa eterna. E essa culpa não é sua. Essa escolha é da pessoa, não é sua. Cada um escolhe o Deus que serve, a salvação ela é individual. Então toda vez que alguém tentar colocar a culpa em você, saiba que é Satanás, porque Jesus ele perdoa. Ele tira essa condenação. Tira a condenação. Então lembra sempre disso. Nos momentos de dificuldade, deixe o Senhor te consolar através da palavra, porque a palavra é o nosso guia, a palavra é a nossa salvação, é a palavra que expulsa o inferno de perto de nós, é a palavra que nos ensina a perdoar, é a palavra que nos ensina a amar, é a palavra que é o próprio Deus que conversa conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa dar discernimento para que você possa entender essa mensagem e repensar na sua vida. Eu estou dando um testemunho, eu não estou aqui pregando a mim mesmo, eu estou dizendo, olha, antes eu era triste, antes eu era sozinho, antes eu era o pior, continuo sendo o pior, mas não sou mais triste, não sou mais sozinho, porque pecador nós sempre seremos, mas Jesus tem a graça e a misericórdia para nos libertar disso tudo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.